Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para as atualizações do tempo para o restante dessa segunda-feira. Ainda há preocupação aqui no sul do Brasil, questões de temporais. A gente vai dar uma olhadinha no que os modelos estão mostrando nas últimas atualizações da madrugada e também para o restante do Brasil. Aqui nos alertas do IMET a gente ainda tem esse alerta aqui que vai até amanhã, tá? De chuvas intensas, pegando aí desde o norte do Rio Grande do Sul, toda Santa Catarina, metade aí do estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, parte de Goiás, norte de Minas, sul da Bahia, Tocantins, sul do Pará, todo o Amazonas. Então eu acho todas essas regiões aqui, Mato Grosso também, Rondônia, Acre, parte de Roraima. Chuvas aí intensas, a projeção aí de até 50 milímetros e ventos que podem bater 60 km por hora. Um fator muito comum, tá, galera, que nesta época do ano é a instabilidade e variação. Então, assim, os modelos têm dificuldades de identificar a exata quantidade de chuva. É muito difícil em função da instabilidade. A temperatura está alta neste momento aqui, 27 graus aqui em Campo Bom às 10 horas da manhã que eu gravo esse vídeo, tá? Então, um alerta muito importante, senta o dedo no like para não esquecer, faz isso agora, compartilhe este vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos lá! Aqui só para vocês terem uma ideia como existe uma dificuldade dos modelos determinar a quantidade de chuva nesta época do ano. Eu estou observando aqui, por exemplo, o acumulado até 21 horas de hoje, tá? E a gente tem ali números bastante divergentes, né? Se vocês olharem nesse quadrinho aqui em cima, eu não consigo botar o mouse ali que ele sai fora, ó. Mas aqui, ó, nós temos lá o modelo coreano lá botando 10 milímetros. Os outros demais modelos tudo abaixo de 3 ali, tá? Então o europeu, que normalmente eu utilizo em torno de 1,5, isso somente para Porto Alegre, tá? Só fiz esse comparativo para vocês terem uma ideia como existe a dificuldade. Ao longo das horas ali a gente tem um acumulado um pouco mais intenso ali, né? Em cada hora ali de chuva, precipitação acumulada. E aí mostra que a partir da amanhã à noite que a gente tem um acumulado maior ali. E aí eles começam a chegar numa condição mais próxima ali quando tem mais chuva, né? São dados estatísticos. Quando aumenta a quantidade de chuva, quando aumenta as condições da variação da atmosfera, os modelos são mais assertivos. Aqui eu estou com a simulação a nível de Brasil, para a gente ter uma ideia da quantidade de chuva que cai hoje no restante da segunda-feira. A gente observa que não é muita chuva. Tem um pouco de chuva aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina aqui na faixa leste, Paraná quase nada, São Paulo também quase nada. Aqui na divisa aí com o Triângulo Mineiro que a gente pode ter umas precipitações. Também aqui próximo ao Vale do Paraíba, mas assim, ó, pancada de chuva, tá? Juiz de Fora pode ter um pouco de chuva ainda na tarde, a região serrana do Rio aí. É uma segunda-feira muito mais amena na questão da chuva. O Triângulo Mineiro também tem pouca chuva. A região central aqui, por enquanto, tem pouca chuva. Isso pelo modelo europeu. A gente observa aqui que Cuiabá e região aqui leste do Mato Grosso tem uma condição mais de chuva que pode variar aqui entre 5 milímetros. Em alguns pontos pode chegar aí em torno de 10 milímetros de chuva. Mas no contexto geral é muito pouca chuva. O Acre tem chuva aí também variando aí de 4 até uma média aí de 10 milímetros. Pouco de condições de chuvas espalhadas aqui na região aqui mais ao norte, chegando até Belém do Pará um pouco, a ilha de Marajó, Macapá e um pouquinho de chuva. Então o que estão me perguntando bastante é a questão de temporais, possibilidade de temporais. Então a questão da chuva que a gente vê acumulada aí para essa segunda-feira aqui no Rio Grande do Sul. Região sul a partir de aí da tarde não tem praticamente nada. Região central Santa Maria que pode ter aí seus 15 a 20 milímetros ainda de chuva. Aqui no Vale dos Sinos a gente pode ter um pouquinho de chuva aí, mas é uma condição bem pequena. Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, Caxias, Gramado, Canela, né, a parte do Planalto Médio aqui, Santa Maria, depois ali em cima, aqui Soledade, Passo Fundo também, tá? Condição bem pequena de chuva. E aqui no extremo oeste, tá? São Borja, Santa Rosa, São Luís Gonzaga, tem uma variação de chuva aí no restante da segunda-feira. Mas não passa aí uma condição bem pequena, então são pancadas mais intensas. Inclusive eu estou com o mapa aqui da intensidade de chuva, o mapa da reflexividade máxima que mostra exatamente isso, né? Determinados horários com o quantitativo de chuva. A gente vê que são pontos espalhados, então assim não tem uma chuva contínua. E é exatamente uma característica desta época, tá? A gente não tem chuva contínua como tem no inverno. É bem mais difícil ter aquela condição que a gente tinha aqui, como tivemos aí 30 dias de chuva em vários locais, né? Então a gente observa aqui no mapa da reflexividade, a gente tem pontos que a chuva é mais intensa, aqui perto do vermelho, mas no geral fica aqui uma chuva leve a moderada, tá?
Aqui na serra, que depois se estende aqui um pouquinho, perto aí, no final do dia, tá? É que deve ocorrer essa chuva aqui, também no Planalto Médio e aqui na região oeste do Rio Grande do Sul. E a parte central aqui em Santa Maria. Avançando para as próximas horas, à noite deve parar de chover aqui, é muito pouca precipitação mesmo. E aí termina aí a segunda-feira, tá, pessoal? Eu rodei só até a segunda-feira para a gente ter uma ideia dessa condição de chuva. À noite, na live, eu atualizo todos os mapas para a gente ter a informação mais atualizada para ver como é que fica a virada para terça-feira e como fica a terça-feira. Na simulação, então, das áreas de instabilidade, quando chega a chuva, né, vamos dar uma olhadinha no geral aqui, a cada hora, a gente observando, então, aí a partir do meio-dia, a gente olhando até as 14 horas, a gente vê que áreas de instabilidade chegam próximas aqui a Caxias do Sul, toda a parte da serra aqui deve chover aí início da tarde, a parte central de Santa Maria, ainda tem chuva aqui em Camaquã, pode ter um pouquinho em Pelotas, Rio Pardo, toda a região central e também aqui no extremo norte-noroeste do Rio Grande do Sul, tá? São pancadas mais isoladas aqui e também aqui litoral norte, né, do Rio Grande do Sul pode ter pancadas, sul de Santa Catarina, chegando até alguma coisa em Florianópolis aqui no início da tarde, né? A gente vê que o restante do Paraná não tem chuva, São Paulo praticamente nada, somente aqui em cima Triângulo Mineiro temos um pouco de quantidade de chuva aí no início da tarde. Rio de Janeiro é mais na serra mesmo que tem uma quantidade, pode ter pancadas aí na cidade do Rio, Nova Friburgo aqui pode ter pancadas aí, e também aqui em direção à Vitória aí no Espírito Santo, algumas regiões aqui pode ter condições de chuva mais forte, e aí a divisa aqui, né, área do interior da Bahia, né, até próximo a Salvador, mas no princípio não chove em Salvador, tá? Região central aqui, Belém, tem chuva no início da tarde aí também, Macapá, e a parte central aqui do Brasil, divisa aí Mato Grosso, Pará, Tocantins, é a condição aí da primeira hora da tarde, né? Rodando até 17 horas, a gente observa o que a chuva deve chegar aí a Porto Alegre, também aqui no Vale dos Sinos, também Vale do Paranhama, chegando até Tamandaí aí e demais regiões. A chuva mais intensa passando aqui em Santa Cruz, a gente pode ter, assim, não tem muita condição de temporal com muitos ventos, tá? Mas o que se configura que pode aparecer é queda isolada de granizo pequeno, mas a princípio o que está se mostrando neste momento é a condição de pancadas de chuvas ao longo do dia, sendo que a maior parte vai ocorrer final do dia, inclusive aqui a região de Blumenau, chegando próximo a Floripa aqui, perto de Criciúma, todo o litoral sul e a parte leste, né, de Santa Catarina deve chegar, podendo ter pancadas também lá em Curitiba, no Paraná, Ponta Grossa. Então, no final do dia a gente pode ter essa condição de chuva. Região serrana do Rio, a gente vê em áreas de instabilidade, a gente vê muito espalhado, né? Pode ter uma pancadinha, pode simplesmente não ocorrer nada, porque está muito esparso e muito separado, muito dividido. Vitória, que tem uma condição um pouquinho mais intensa aqui, também para o final do dia, e a gente observa que exatamente no final do dia, mais áreas de instabilidade ocorrem espalhadas, né, em toda a região central, chegando a Brasília também, Triângulo Mineiro, chega em Cuiabá, Campo Grande pode ter pancadas aí, e toda essa faixa centro-oeste aqui, até chegando em Porto Velho e também Rio Branco, né? Continua a área de instabilidade aqui no norte, e a gente observa que o Ceará aqui, nada de chuva, continua a parte de metade nordeste aqui, né? O extremo nordeste aqui do Brasil não tem chuva. Simulando até a noite, a gente vê que as áreas diminuem de instabilidade aqui, praticamente não tem muita chuva à noite, Belo Horizonte também não, Triângulo Mineiro não. E aqui no Rio Grande do Sul, pequenas áreas de instabilidade ainda na serra e muita nebulosidade, tá? E aí, evidentemente, à noite a gente atualiza todas essas informações com as novas atualizações dos modelos para que a gente tente identificar onde é que vai ocorrer a quantidade de chuva, porque é um grande desafio nessa época do ano. Os modelos acabam errando, as variações da atmosfera são muito rápidas e até que os modelos são totalmente calculados, lembrando que são feitos por supercomputadores, é uma quantidade imensa de dados rodando todos os dias, alguns rodam a cada 6 horas, outros rodam a cada 12 horas, então às vezes quando o resultado está pronto, o clima mudou de novo, e aí começa o recálculo, e aí vai, o modelo errou, acontece, vai acontecer, são dados estatísticos, então a probabilidade, né, de chuva ela acaba ocorrendo de forma às vezes diferenciada, né? Tá, galera, é importante entender isso,
que é assim que funciona os modelos meteorológicos. Então a gente vai atualizando, a gente vai observando imagens de radar, a gente vai observando imagens de satélite, eu vou observando as câmeras ao vivo que eu sempre mostro aqui nas lives, e aí relato aí da galera que vai sempre passando a informação sobre as condições de chuva. Certo, galera? Por hoje era isso. Muito importante, senta o dedo no like, se inscreva aqui no canal. Às 20 horas a gente volta com as atualizações para terça-feira. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.